Renda extra de R$ 8.000 ou uma média mensal de R$ 5.800 por mês de renda extra. São alguns dos números que eu já ouvi por aí, pessoas prometendo que você vai receber como remuneração se você decidir trabalhar como perito judicial. Mas será que esses números são realmente verdadeiros? Será que não tem alguma coisa por trás aí que não estão te contando? Nesse vídeo eu vou contar para você a verdade por trás desses números e também vou mostrar para você alguns exemplos para que você entenda realmente quanto ganha um perito judicial. E antes da gente começar esse conteúdo, eu já vou pedir para você deixar aquele like e se inscrever aqui no canal se você quiser realmente entrar nessa área da perícia judicial. Esse canal vai ajudar você a entender um pouco mais sobre esse mundo, principalmente dessas questões que ninguém quer falar, porque aqui a gente vai abordar cada vez mais esses assuntos polêmicos da perícia judicial para ajudar você a tomar essa decisão da melhor forma possível. Antes de qualquer coisa, eu preciso contar para você a verdade sobre o salário do perito judicial. O salário do perito judicial não existe. É isso mesmo, não tem salário. Porque o perito judicial é um profissional autônomo, ou seja, você não vai ser contratado, você não vai precisar passar em um concurso público e não vai ter que fazer nenhum processo seletivo. Mas você vai ser um profissional autônomo que vai ter a sua remuneração dependendo da quantidade de trabalho que você tiver e da complexidade desses trabalhos. Na perícia judicial, quanto mais complexos são os nossos trabalhos, normalmente são mais caros, ou seja, você vai receber mais por esses trabalhos e eu já vou mostrar para você alguns exemplos. Então, se alguém está prometendo para você ganhos mensais ou ganhos previsíveis, principalmente no começo da sua carreira, tipo, você vai aprender a ser perito judicial aqui em um mês e vai fazer uma renda extra de R$ 5.400 por mês ou R$ 8.000 por mês ou sei lá que quantidade. Fuja, porque é uma grande cilada. Você vai estar entrando aí com uma expectativa que não é verdade, que não vai se tornar realidade na sua vida e você só vai ficar frustrado. Então fica nesse vídeo aqui, porque aqui você vai descobrir qual que é a verdade por trás desses números. E eu trabalho como perita judicial, então alguma vantagem tem que ter, certo? Vamos lá então ver alguns dos exemplos que eu trouxe para você hoje. Eu vou mostrar dois exemplos para você hoje e esses dois exemplos são da área da engenharia civil, que é a área que eu atuo e a maioria dos meus alunos também atua nessa área da engenharia civil. Se você não é engenheiro civil, mas é de outra área da engenharia, esses números que eu vou te mostrar podem ficar bem próximos aí também dos trabalhos que você vai prestar como perito judicial. Mas se você não é da área da engenharia, eu vou pedir para você o seguinte, comenta aqui embaixo qual área que você se você gostaria de ver alguns exemplos também da sua área, e aí dependendo da situação a gente pode estar buscando outros exemplos para trazer aqui para você também ter uma noção, né, de como que funciona a perícia na sua área de formação. Então vamos lá, o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é uma perícia combinada, combina duas áreas do conhecimento. Essa perícia é de uma das nossas alunas lá do estado do Amazonas e essa perícia eu achei muito interessante porque o caso precisava fazer uma análise de patologia das construções e também uma avaliação imobiliária. Mas não era uma avaliação imobiliária simples, porque o imóvel não era uma residência, uma coisa comercial, era um estádio de futebol. Então esse imóvel ele exigiu métodos diferentes para a gente conseguir fazer essa avaliação. E junto com essa avaliação, no laudo pericial também tinha que ter uma análise das patologias, ou seja, os problemas construtivos que existiam ali naquela edificação. Essa perícia, ela teve um valor aproximado aí de R$ 10.000 para todo o trabalho. Lembrando que quando nós colocamos o valor da perícia aqui, ele é o valor total, tá? Não é o valor do lucro, é quanto que foi cobrado para fazer o trabalho. Nesse caso, a margem de lucro foi bem alta porque basicamente os custos necessários ali foram custos de tempo e um pouco de custo de software que teve que utilizar para fazer as avaliações. Mas existem algumas perícias que têm um valor bem mais alto e que você também tem que desembolsar uma quantidade, às vezes, para remunerar um outro profissional, às vezes para alugar um equipamento, para deslocamento. Todos esses custos estão dentro desse valor, tá? Então, fica bem atento também, porque como esse é um trabalho autônomo, você
quando a gente passa o valor total da perícia, ele está contemplando todos os custos e mais o teu lucro como perito judicial. O segundo exemplo é um exemplo meu, é um exemplo mais simples, só para você ter uma noção. Esse exemplo aqui foi uma perícia mais simples, só na área de patologias das construções, e o objetivo dessa perícia era verificar quais eram os maiores problemas nessa casa e o que precisaria fazer para consertar esses problemas. Foi uma casa recém-construída, mas que não pôde ser habitada, a pessoa não pôde morar, porque logo que terminou a construção já começaram a aparecer alguns problemas. Então isso foi parar na justiça e virou uma perícia judicial. Esse caso aqui, por ser mais simples e por ser uma casa, enfim, ter muito menos complexidade do que a primeira perícia que eu mostrei ali para você, esse caso foi uma perícia de R$ 3.500. Mesmo sendo simples, deu para cobrar esse valor, que também dentro desse valor teve um custo de deslocamento aí, porque essa perícia que eu fiz não foi na mesma cidade onde eu moro, mas valeu a pena por se tratar de um trabalho mais rápido de terminar e não ter muitos custos envolvidos, além desse deslocamento e do meu tempo de trabalho. O que você acha desses valores para essas perícias? Achou que ia ser mais barato? Achou que ia ser mais caro? Conta aqui nos comentários se você ficou surpreso ou achou que era isso mesmo para esse tipo de perícia. Tem também um outro exemplo de uma perícia muito maior do que essas, mas o processo ainda está em trâmite, é de um dos nossos alunos e eu não posso contar para vocês, mas eu posso falar para vocês que é tipo 5, 6 vezes mais do que esse primeiro exemplo que eu mostrei para vocês. E na perícia judicial, só para você ter uma noção, na perícia de engenharia, os valores eles ficam normalmente o mínimo, o mais baixo que a gente costuma cobrar, fica em torno de R$ 2.000 para perícias simples, tipo essa que eu mostrei para vocês da casa, ou mais simples. E esse valor pode ir subindo para 10, 20, 30, 40 mil reais, até mais, dependendo da complexidade do trabalho. Quanto mais complexo for o trabalho, mais caro vai ser o valor do serviço. E também, quanto mais complexo for o trabalho, mais você vai ter que dedicar do seu tempo, dos seus recursos, às vezes vai ter que despender um pouquinho de dinheiro para contratar alguém, para alugar o equipamento, enfim. E todo esse valor tem que estar embutido no custo da sua perícia. Não saia desse vídeo ainda, porque agora eu vou te contar a verdade sobre esses valores de R$ 5.800 por mês, R$ 8.000 de renda extra, enfim. Você pode ganhar esses valores em um único trabalho? Pode. Mas esse valor, o pagamento desse valor, estará condicionado aos prazos da justiça. Normalmente funciona assim, você vai receber 50% antes de começar o seu trabalho e os outros 50% só depois que você entregar e prestar os esclarecimentos. E isso pode demorar aí de 2 a 6 meses, vai depender muito da agilidade do juízo, vai depender dos prazos, vai depender de várias coisas. Mas normalmente os 50% você vai ter antes de entregar o seu trabalho. Se você tiver mais curiosidade sobre os prazos e quiser saber um pouco mais sobre isso, porque não é o foco desse vídeo, clica aqui nesse link que está aqui em cima, porque já tem um vídeo aqui no canal falando só sobre os prazos e você vai entender melhor do que eu estou falando aqui com relação a receber esse pagamento. Então, esses valores que você vê aí na internet, de que você vai fazer essa renda extra, eles são possíveis, mas não caia na ilusão de que você vai receber R$ 5.800 por mês, tá? Porque você não tem salário. Para você ter uma renda dessas na perícia judicial, vai levar um tempinho até você construir a sua carreira. Então, não é um salário. Se você está procurando salário, vai para outra área. Aqui na perícia judicial não tem salário e eu tô falando isso várias vezes justamente para você entender e para você não criar uma expectativa falsa de que você vai entrar e mês que vem eu já vou estar ganhando R$ 5.000, tá? Não é assim que funciona. Então, só para você ter uma ideia numérica assim do quanto que você poderia fazer com perícia judicial. Em um ano, você poderia ter mais ou menos entre 30 e 50 mil reais a mais. Tá? Você poderia fazer entre 30 e 50 mil reais em um ano se você tivesse entre 10 e 15 laudos periciais
para fazer nesse ano. Então, se você tiver em um ano uma média aí de 10 a 15 nomeações, você vai conseguir fazer pelo menos uns 30 mil reais a mais nesse ano, de 30 a 50. Vai depender muito da complexidade, que nem já falei para vocês. Se essas 10 nomeações forem perícias de 10 mil reais, você vai fazer bem mais, né? Mas é improvável, tá? A maioria dessas perícias vai ser no exemplo menor que eu passei para vocês, por isso que eu tô falando assim, que vai ser entre 10 e 15. Então essa é uma visão bem conservadora. Se você realmente se dedicar e tiver de 10 a 15 nomeações, é bem provável que o valor que você vai conseguir gerar em cima desses trabalhos fique muito superior a 30 mil reais, tá? É só para você ter uma noção. Talvez a perícia judicial seja uma ótima alternativa para você. Vale a pena você considerar e continuar aí se aperfeiçoando nessa área. E uma ótima dica para você continuar se aperfeiçoando nessa área é clicar aqui no botão se inscrever e curtir esse vídeo também. E não se esquece de ativar as notificações, porque aí você não perde mais nenhum outro vídeo. O que eu sinceramente acho errado e fico muito brava é as pessoas quererem vender para você uma ideia que não existe, dizendo que você vai ganhar uma renda por mês, uma renda fixa, um salário, sei lá, que raios que prometem para você, um monte de coisa absurda que eu já vi, e isso não tá certo. Por isso que eu gravei esse vídeo para falar um pouco para você sobre a verdade disso. O próximo vídeo não vou ser eu que vou apresentar para você, vai ser o engenheiro Jonathan Camargo, que é o outro fundador do nosso projeto Manual do Perito. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa rotina da perícia judicial, segue a gente lá no Instagram, @Manual do Perito, e manda um oi lá nas mensagens, fala que você viu esse vídeo, conta um pouco da tua história pra gente. Nós respondemos todas as mensagens do direct, tá bom? E se você quiser se aprofundar um pouco mais na área da perícia judicial e quiser se especializar, nós temos um curso de formação completo que você vai aprender desde como fazer o seu cadastro até como apresentar o seu laudo pericial. Claro que passando por essa questão do pagamento, da cobrança, enfim, toda essa parte burocrática você vai aprender detalhadamente, passo a passo, lá no curso de formação do Manual do Perito. E se você tiver curiosidade para conhecer, também o link vai estar aqui na descrição. Por hoje é isso nesse vídeo, eu espero ter ajudado você nessa questão do pagamento e a gente se vê no próximo vídeo.